Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglotar 2022 Recife, a versão híbrida aqui. Então, a gente vai ter uma palestra do Fabrício e do Lucas. Eles vão falar como começar a falar um idioma em apenas 21 dias. Conheci esses dois feras lá na Polônia, 3 meses atrás, no Polyglot Gathering, e agora estão aqui no Poliglotar para falar. Eles têm um canal muito legal, que é o Language Boost, e já estão aí nesse ensino de idiomas poliglotas aí há muito tempo. Por favor, é com vocês. Opa, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. A gente vai aqui compartilhar a nossa tela. Um momento, Eu vou colocar vocês como co-host, já está, né? Beleza. Sim, vocês conseguem visualizar a nossa tela? Tudo certo. Excelente. Então, começamos. Como começar a falar uma língua em apenas 21 dias? Bom, meu nome é Lucas Bighetti, eu sou brasileiro, nasci e cresci em São Paulo, tenho 31 anos e aproximadamente 7 anos viajo pelo mundo. Nesse exato momento estou na Turquia, em Izmir, junto com meu amigo... Próximo aí, Fabrício Carraro. Também sou de São Paulo, no Brasil, nasci e cresci aí. E mais ou menos 6 anos atrás eu saí do Brasil, fui morar na Alemanha, depois fiquei 4 anos na Espanha e agora estou aqui na Turquia também com o Lucas. Bom, primeiramente gostaria de dizer que agora quando eu conheço pessoas e elas me perguntam, Lucas, quantas línguas você fala? Ou Fabrício, quantas línguas você fala? Às vezes elas ficam surpresas com a resposta, mas eu acho que isso é fruto, na verdade, do fato de que nós testamos quase todos os métodos que não funcionam. Por exemplo, na escola, eu, claro, assim como vocês, estudei inglês, e eu lembro que eu tinha tanta dificuldade de aprender inglês na escola que eu nem tentava ler as provas. Eu, felizmente ou infelizmente, não sei, talvez felizmente, eu tinha uma colega de classe que morou 3 anos no Canadá, e ela falava inglês super bem. Então, quando nós tínhamos provas, eu basicamente esperava ela terminar. Nós tínhamos um sistema de sinais. Quando ela terminava a prova, ela passava a mão no cabelo, e aí depois ela falava, com a mão ela mostrava, por exemplo, no canto da mesa, resposta 1 é a resposta da pergunta 2 é E, com a mão. E assim eu terminei o colegial sem poder dizer My name is Lucas, ou então The book is on the table. Eu realmente não me recusava a aprender inglês. Na escola eu tinha interesses completamente diferentes. Eu gostava muito de jogar xadrez. Eu tinha uma banda também. Eu até achava que naquela época que eu viria a ser músico profissional. Eu, por outro lado, gostava de futebol, gostava de joguinhos de videogame, né? Tinha outros interesses. Línguas, definitivamente, não eram um interesse. Mas aí tudo mudou, né, Lucas? Tudo mudou quando, bom, no meu caso, dessa vez não vou ter que explicar o que é o amigo da onça. Basicamente, na minha escola fizeram o amigo da onça. Normalmente, quando eu conto essa história em outros idiomas, eu normalmente tenho que explicar o que é o amigo da onça, mas acredito que vocês saibam o que é o amigo da onça. Me deram um livro para aprender russo, como um presente que eu, claro, adorei. Mas eu, enfim, coloquei o livro, né, na mochila, fui para casa, esqueci completamente do livro. Depois abri a mochila, vi aquele livro, vi aquelas letras super esquisitas do russo, né, o alfabeto cirílico, e decidi colocar na internet, no Google, para dar uma olhada, para ver o que era aquele alfabeto esquisito. E encontrei um site onde eles ensinavam o alfabeto, e lá tinha uma propaganda de um outro site chamado Shared Talk. Talvez as pessoas que já estudam línguas há, sei lá, uns 10 anos aí talvez conheçam. Pessoal da velha guarda. Pessoal da velha guarda, da última geração, talvez. Mas basicamente é o equivalente a aplicativos como Tandem ou HelloTalk hoje em dia, que era para encontrar pessoas para conversar em outras línguas. Naquela época eu detestava idiomas, mas eu tinha curiosidade de conversar com pessoas de outros países. E foi através desse site que eu conheci a Simil, Michel Thomas, mais para frente, Glossica, Linguaphone, Teach Yourself, etc, etc. Aí a minha história... Voltando aí.
para mim foi um pouco diferente, né? Não teve nada de russo, não teve amigo da onça. Começou com o italiano, na verdade, porque tenho família italiana como todo mundo aí lá em São Paulo, e eu tinha muito interesse por isso, eu queria fazer isso, queria aprender, eu tinha uma paixão pela língua, e realmente um dia, eu estava nas férias da universidade, eu tinha acho que 18 anos, e eu pedi para minha madrinha, você podia me pagar um curso intensivo que vai ter agora nas férias de italiano, só para o nível iniciante, um mês, todo dia, 5 horas por dia. E ela aceitou, e eu fui lá e me apaixonei mais ainda pela língua, pela cultura, comecei a falar com pessoas nesse site ShareTalk, outros, o Live Mocha também, que existia naquela época, vários sites desses. E aí eu conheci uns fóruns, como howtolearnanylanguage.org, se não me engano, e lá eu conheci esses métodos Assimil, Glossica, Teach Yourself, né? Métodos diferentes, porque tinha um método que eu conhecia da escolinha, eu já tinha tentado estudar algumas línguas sozinho, falhado miseravelmente, mas desse aí realmente mudou. E aí eu comecei a brincar com o russo também, porque um amigo meu na escola, na universidade, chegou com o livro e falou, Fabrício, vamos aprender russo junto? E a gente meio que começou e foi aí em diante. Passaram-se alguns anos e criamos o canal Language Boost no YouTube, onde nós, bom, depois de testar vários métodos, nós demos mais um passo e basicamente fizemos o que vocês estão fazendo hoje, que é perguntar para outros poliglotas como aprender línguas mais rápido e com mais eficiência. Então, nessa jornada, conhecemos poliglotas como Luca Lampariello, Richard Simcott, Ollie Richards, Stefan Suigo, Jan van der A, e muitos outros, e começamos a entrevistar essas pessoas. Como vocês fazem para aprender a língua de uma maneira mais rápida e eficiente? Começamos a colocar esses vídeos, essas entrevistas no nosso canal, Language Boost. A partir disso, escrevemos um livro também, 5 passos para alcançar a fluência em tempo recorde, e criamos alguns cursos com um método que chamamos de Vocabooster, são 17 línguas. Então, e aí a gente tem essa pergunta, né? A gente já tinha estudado na escola, tinha feito um cursinho de idiomas, e a pergunta era, quanto tempo é preciso estudar para começar a falar em um idioma novo, né? Em uma língua nova? Porque na escola, a gente fez, sei lá, 10 anos, 12 anos de escola e não aprendeu inglês, certo? Justo. Então, para aprender uma língua nova, tá, o mínimo que você vai precisar é 10 anos. Só que aí a gente começou a ver, ok, eu, no meu caso, né, comecei a ver o italiano, vi que dava para se comunicar já depois de algum certo tempo, o inglês também melhorou com o tempo. Eu falei, tá, então acho que menos de 10 anos, talvez uns 5, depois talvez uns 2. Aí você vai conhecendo novos métodos, vai testando para uma nova língua, começa a bater um papo. 6 meses, deu para bater um papo em 6 meses. Então isso vai evoluindo assim, e a gente foi melhorando com o tempo. E aí, o que a gente vai falar hoje, né? O que é possível se aprender em alemão em 21 dias? Esse é um número que a gente pegou, um número cabalístico, assim, mas pode ser 30, pode ser 18, mas a gente pegou 21, né? Porque tinha que escolher um número. E, na verdade, nós decidimos mostrar, né, esse exemplo com o alemão, porque eu tenho a impressão que muitos brasileiros acreditam que o alemão é uma língua super difícil, super complexa, comparada com as outras línguas latinas, espanhol, italiano, francês, e quando comparado com o inglês. Então, a gente vai hoje mostrar como nós normalmente começamos a aprender um novo idioma do zero, que é basicamente o método que nós usamos para começar a se comunicar em turco. Nós estamos agora na Turquia, em Izmir. 3 meses atrás, não, 1 mês atrás, nós estávamos na Armênia, falando do armênio, também usando basicamente esse mesmo método. A história é, a gente veio para a Turquia em fevereiro, ficamos 3 meses aqui, a gente usou esse método para estudar turco lá atrás, depois a gente foi para a Armênia, fez a mesma coisa, então a gente estava falando em armênio lá na Armênia, e agora a gente voltou aqui para a Turquia, então a gente está voltando a estudar, né? Está continuando os estudos do turco. Continuando estudando turco. Vamos lá. Então, como fazer isso? Para isso, nós temos 3 segredos. Segredo número 1, a regra do 80-20 no estudo de línguas estrangeiras. Segredo número 2, a capacidade de criar combinações de palavras e não apenas memorizá-las e acumulá-las. E o segredo número 3, porque a maioria das pessoas não tem sucesso no aprendizado de uma nova língua.
Pois é. Esse número 1 aqui também é conhecido como o princípio de Pareto, né? Muita gente conhece a regra do 80-20, que é 20% do seu esforço, eles são responsáveis por 80% do resultado. E os 80% restantes vão ser responsáveis apenas por 20% do resultado. Em aprendizado de línguas, né? Você vai olhar, por exemplo, a língua inglesa, o pessoal está aprendendo inglês, tem 1 milhão de palavras na língua inglesa, se você for olhar a língua inteira, né? Toda a língua completa. Mas, o pessoal que é poliglota já sabe, né? Que tem listas de frequências muito usadas por poliglotas, que com 100 as 100 palavras mais usadas, você já consegue reconhecer e ler 50% de um artigo de jornal, de um livro e etc. Então, isso pode ser aumentado, pode ser melhorado. Também a gente tem o segredo número 2. O segredo número 1 é uma coisa que muita gente já sabe, que usar listas de frequências, né, que é uma coisa boa, mas eu acho que essa é a parte mais importante realmente, o segredo número 2, que é não só você memorizar essas palavras e quaisquer palavras nessa ordem de frequência, mas também você aprender a criar as combinações corretas que te permitam criar cada vez mais estruturas e mais frases. Então, o seu objetivo não é memorizar todas as palavras dessa lista de frequência, é só ficar acumulando palavras, mas é criar essas combinações. Isso é o mais importante. O que a gente tem, né? A gente tem, geralmente, lá o método da tia Cotinha, lá na escolinha, na primeira série, você chega lá para estudar, até o cara tá entediado aí na escola, né? Então, você vai... Ou então, há muitos cursos de idiomas que também costumavam ser assim, né? Então, aula 1, você vai ver os cumprimentos, né? Olá, como vai? Tudo bem? How are you doing? Bonjour, etc. Obrigado. Obrigado, tal. Tchau. No final dessa aula, você tem 25 palavras, mas você consegue fazer 0 combinações. A aula 2, se for uma língua diferente, você vai aprender o alfabeto, ou mesmo uma língua com o mesmo alfabeto latino, você vai aprender a pronúncia, né, dessas letras, desses sons na nova língua. Não aprendeu nenhuma palavra e mesmo número de combinações. Aí depois o pessoal vai aprender os animais, cavalo, gato, vaca, raposa, tubarão. Aí na aula 4 tem roupas, né, coisas de saia, vestido, meia. sapato, as cores, rosa, violeta, fúcsia. Aí sempre tem a aulinha das profissões, né, que você aprende. Eu sou engenheiro, mas o Pedro é arquiteto. Sempre tem as nacionalidades, né? Aí tem também os números, você aprende os números na língua. Você vai ter no final disso aí umas 200 palavras e você não vai conseguir fazer nenhuma combinação ainda. E se você tem uma boa memória, né? Eu bato sempre nessa tecla. Depois dessas 7 aulas, se você tem uma boa memória, você vai ter aí um vocabulário de 200 palavras, mas dessas 200 palavras, quantas palavras na prática você vai conseguir usar? Porque, analisando as palavras que nós aprendemos até agora, dá para fazer que tipo de frase? O elefante rosa, bom dia. Ou então, 3 engenheiros, obrigado. Azuis. Me lembra um pouco do Duolingo, mas vamos continuando. Aí você vai ter uma aula, claro, as conjugações de verbos, você aprende várias conjugações de verbo, né, no presente, no passado e tudo mais. Mas a gente viu que isso não era o ideal, né? A gente viu, através de muitos anos na escolinha, que isso não era o ideal. Tem também o método do oceano, que a gente chama, né? Que é você, geralmente, o pessoal pensa, tá, eu vou para um país, eu vou pagar um intercâmbio na Irlanda, em Malta, nos Estados Unidos, vou ficar lá 6 meses, vou chegar ano, lá, vou respirar o ar puro irlandês, pronto, aprendi inglês. Por osmose, assim, né? Você vai aprender por osmose, mas não é bem assim, né? Porque quando você realmente não fala a língua, você não tem uma base, você não pode começar a falar, você vai se sentir, é muito possível, na verdade, que você se sinta overwhelmed, né? A palavra em inglês, você se sinta sobrecarregado. Você tem coisa demais, você tem informação demais chegando para você ao mesmo tempo. E você não sabe no que focar, você está na escola, você tem que estudar, mas aí você tem que falar com o seu landlord, né, com o proprietário da casa, aí você não consegue se embanana, você não consegue ouvir inglês, você não consegue mais ouvir inglês, ou alemão, ou italiano, seja lá a língua que você tiver no país. Sabe, né? Meu pai sempre me falava, a melhor maneira de aprender a nadar, eu te jogo no oceano e pela necessidade, ali você vai aprender a nadar.
Mas, sinceramente, eu acho que se você pega uma pessoa que não sabe nadar e joga no meio do Oceano Atlântico, infelizmente o que vai acontecer é que essa pessoa vai morrer Afogada. afogada. É isso que, na verdade, vai acontecer. Exatamente. E tem até um meme, né, que é aprendendo uma língua com um livro, né? Não precisa ser com um livro, mas com algum método, né? Você vai pouco a pouco e morando no país é muito, tipo, você chega, fica realmente sobrecarregado. E isso é um perigo, né? Uma coisa que pode ser por alguns tem uns pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos também, principalmente no início, que é o foco da nossa palestra aqui hoje. Bom, espera aí. Vamos lá. Nós realmente acreditamos que existe uma estratégia melhor se você quiser começar a falar. Ou seja, se o objetivo é começar a falar o mais rápido possível, nós desenvolvemos o método tijolinho. Vamos agora mostrar para vocês como funciona o método do tijolinho. Vamos lá. Bom, agora eu e o Fabrício vamos fazer uma demonstração de como nós começamos a aprender línguas do zero. É o método que nós usamos para aprender armênio, é o método que nós usamos para aprender o turco. Ele funciona da seguinte maneira. Ok, nós não fomos ainda para a Turquia, inclusive, só voltando um pouco na história. Na verdade, antes de vir para a Turquia, a gente estudou um pouco de turco. Uhum. Enquanto nós estávamos na Turquia, acho que umas 4 semanas antes de ir para a Armênia, a gente começou a aprender o armênio, ou seja, com essa mesma ideia para evitar o oceano, né? Então, em vez de pular no oceano, a gente começou a fazer aula de natação, e aí um mês depois fomos nadar em alto mar. Como funcionam essas primeiras 3 semanas aprendendo a nadar na piscina? Nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a palavra mais importante do idioma que eu vou aprender agora? No caso, o alemão. E normalmente quando quando eu faço essa pergunta às pessoas, muitas vezes me dizem: provavelmente é oi. Ou então, bom dia, ou então, não sei, amar. O problema dessas palavras, claro, por favor, não me entendam errado, essas palavras são importantíssimas. O problema dessas palavras é que, por exemplo, você aprende a palavra oi, você não consegue depois conectar essa palavra oi com outras palavras para montar frases. Esse é o grande problema de começar com saudações, por exemplo, porque você está sobrecarregando a sua memória RAM, né, a sua memória de curto prazo com muitos dados de informações, mas esses dados eles não interagem uns com os outros. Esse pode ser um problema. E, bom, seres humanos são seres que são um tanto quanto Limitados. Egocêntricos Também. e gostam muito de falar sobre si mesmo. Então, eu realmente acredito que uma das palavras mais importantes que nós podemos aprender como a primeira palavra no idioma é a palavra eu. Eu, em alemão, é ich. Fabrício. Ich. Inclusive, se vocês quiserem, eu na verdade, convido a vocês participarem com a gente. Não só escutem essas palavras, essas frases, mas tentem montar também junto com a gente, junto com o Fabrício, as frases, quando nós chegarmos nas partes das frases. Vai ser um exercício mais interessante se vocês participarem ativamente. Bom, vamos lá, nós temos uma palavra no nosso vocabulário, ainda não conseguimos fazer combinação nenhuma, então vamos agora aprender a nossa segunda palavra. A nossa segunda palavra é a palavra você. Você, em alemão, é du, muito parecido com o nosso tu em português. Du. Du. Fabrício, como você fala eu em alemão? Ich. E como você fala você? Du. Excelente, nós temos 2 palavras. Eu acho que agora vem o momento crucial desse método. Vamos lembrar, né? O método é, antes de aprender uma palavra, nós sempre nós nos perguntamos qual é a próxima palavra que eu poderia aprender agora para multiplicar a quantidade de combinações que eu posso fazer nessa língua. Então, por exemplo, nós sabemos como falar eu, como falar você. Qual seria a terceira palavra que nós deveríamos aprender? Muitas vezes, quando eu faço essas perguntas, muitas vezes as pessoas me dizem, por que não aprender ele? Ela, né? Então, os pronomes de aprender eu, você, o próximo passo lógico é aprender ele, depois ela. O problema é que se nós fizermos isso, nós vamos começar a acumular muitas palavras e não vamos aprender a fazer combinações com essas palavras. Então, um outro exemplo pode ser a palavra e. E em alemão é und.
und. Sabendo essa palavra, nós já podemos fazer a nossa primeira frase em alemão. Fabrício, como que fala eu e você? Ich und du. Ich und du. Excelente. Vamos lá, agora, bom, nós já temos uma frase, vamos agora tentar aumentar o número de frases que nós podemos fazer em alemão. Bom, como nós vimos no método da escolinha, muitas vezes a gente acaba, eu não sei porquê, mas quando eu abro livros de gramáticas, muitas vezes eu vejo lá, a unidade número 1, artigos, unidade número 2, substantivos, unidade número 3, adjetivos, 4, advérbios. E os verbos estão lá no final do livro, quando, na verdade, os verbos são as palavras mais importantes de qualquer idioma. Então, é fundamental, é essencial aprender verbos logo no começo. Só que, bom, verbos, tem muitos verbos, né, numa língua. Qual é o melhor verbo que nós poderíamos aprender já logo de cara? Um bom exemplo é o verbo querer. E por que o verbo querer? Se a gente sabe como conjugar o verbo querer, nós não precisamos conjugar nenhum outro verbo. Por exemplo, se nós escolhêssemos o verbo trabalhar, nós teríamos que aprender a conjugá-lo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais. O inglês talvez seja uma exceção a essa regra, porque quase todas as pessoas são parecidas, mas em muitas línguas você vai ter 6 formas diferentes para um único verbo, voltando no mesmo problema de antes, que você está sobrecarregando a sua memória de curto prazo. Agora, se você sabe conjugar o verbo querer, você pode falar eu quero, e depois o verbo no infinitivo. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero comer, eu quero beber, e assim por diante. Querer em alemão é wollen. Wollen. Vamos ver como se conjuga o verbo querer na primeira pessoa. Fabrício, como se diz eu quero? Ich will. Ich will. E como se diz você quer? Du willst. Du willst. Se nós tivéssemos aprendido como se fala ele, ela, nós, acho que o passo lógico aqui seria também aprender ele quer, ela quer, nós queremos, vós quereis, mas isso nos roubaria um tempo precioso que nós poderíamos investir para já começar a fazer nossas primeiras frases. Como, por exemplo, Fabrício, vamos traduzir tudo que a gente está vendo aqui na tela. Como você diz eu, ich, você, du e, und, vamos juntar tudo, eu e você, ich und du, querer, wollen, eu quero, ich will, você quer, du willst. excelente. Então, inclusive nós podemos agora fazer uma frase interessante, que é apenas com 4 palavras, eu tenho uma frase com 5 palavras. Como se diz eu quero e você quer? Ich will und du willst. Ich will und du willst. Então, apenas com 4 palavras, nós já temos 4 combinações. Seguindo. Não. Não em alemão? Nicht. E agora já podemos fazer mais algumas frases, como, por exemplo, eu quero. Ich will. Eu não quero. Ich will nicht. Você quer. Du willst. Você não quer. Du willst nicht. Exato. Então, aqui qual é a ideia? Assim que a gente aprende uma palavra, a gente já começa a usar essa palavra para aumentar o número de sinapses no nosso cérebro, né? Então, ao invés de só ver a palavra, nós já começamos a combinar com todas as outras palavras que nós estudamos antes, assim, revisando as palavras que nós tínhamos já aprendido. Próxima palavra, verbo trabalhar. Agora sim, sabendo já o verbo querer, faz sentido aprender o verbo trabalhar. A sequência é muito importante. Trabalhar em alemão? Arbeiten. Arbeiten. Então, vamos juntar tudo. Eu quero trabalhar. Ich will arbeiten. Você quer trabalhar. Du willst arbeiten. Eu quero trabalhar e você quer trabalhar. Ich will arbeiten und du willst arbeiten. Uhum. Vamos agora praticar a palavra que a gente acabou de aprender. Como que fala eu não quero trabalhar? Ich will nicht arbeiten. Ok, ich will nicht arbeiten. Em alemão, existe a ordem das frases, né? A ordem fraseológica é um pouco diferente da língua portuguesa. Então, por exemplo, em alemão, o primeiro verbo tem que estar sempre na segunda posição, né? Por isso que nós dizemos ich will, como em português, eu quero. Porém, o segundo verbo vai lá para o final. Então, por exemplo, na frase eu não quero trabalhar, na verdade a gente fala eu quero não trabalhar. O trabalhar vai para o final. Entender essa regra gramatical não é o suficiente.
Porque você pode ter... por exemplo, na verdade, essa regra não é difícil de entender, né? Então, ok, o primeiro verbo é a segunda posição, ok? Então, eu quero... Aí depois você fala tudo que tem para falar e no final você põe o segundo verbo. Então, por exemplo, eu quero com a minha mãe para a Alemanha viajar. Ok. Porém, quando nós estamos conversando, quando nós estamos falando, não dá tempo de pensar nessas regras. Não dá tempo. E é por isso que é fundamental automatizar essas regras. E por isso que, ao fazer esse tipo de exercício que eu estou fazendo com o Fabrício agora, depois, quando o Fabrício for falar em alemão, ele vai pensar, calma aí, o verbo arbeiten é um verbo, né? Então, calma aí, deixa eu colocar ele na última posição. Não, ele já vai falar isso no piloto automático. Vamos lá, seguindo. Agora o verbo estudar. Como se diz estudar em alemão? Lernen. Lernen. Vamos revisar o que a gente já sabe. Trabalhar, Arbeiten. trabalhar e estudar. Arbeiten und lernen. Eu quero estudar. Ich will lernen. Você quer estudar. Du willst lernen. Você não quer estudar. Du willst nicht lernen. A gente vai aprender agora mais um padrão de gramática e depois vamos fazer vários exercícios para levar esse padrão até o automatismo. Quando a gente faz uma pergunta, a gente vai inverter a ordem das palavras, certo? Vamos revisar. Como que fala você quer? Du willst. Du willst. Agora, se a gente quer fazer uma pergunta, Inverte, né? Então, inverte. willst du. Willst du? Ok, a gente entendeu a regra, né? Se é uma pergunta, a gente primeiro coloca o verbo. De novo, como fala você quer? Willst du? Ótimo. Vamos agora levar isso ao automatismo. Como você fala, como você pergunta, você quer trabalhar? Willst du arbeiten? Você quer estudar? Willst du lernen? Você não quer estudar? Willst du nicht lernen? Você não quer trabalhar? Willst du nicht arbeiten? Excelente. Seguindo. O nosso primeiro pronome interrogativo. Onde? Wo? Vou. E como se diz, por exemplo, onde você quer? Wo willst du? Onde você quer trabalhar? Wo willst du arbeiten? Onde você quer estudar? Wo willst du lernen? Onde você não quer estudar? Wo willst du nicht lernen? Wo willst du nicht lernen? Agora, com uma possível resposta a essa pergunta, nós vamos aprender a palavra aqui. Hier. Here. E eu acho que um dos outros pontos principais, um dos pontos principais desse método é aprender o menor número de palavras possível e fazer o máximo possível com esse número reduzido de palavras. Então, por exemplo, imagina que você aprendeu a falar na Alemanha, na Áustria, na Suíça, no restaurante, no bar, no parque e mais umas 50 outras localidades. Todos esses outros lugares, no início, poderiam ser substituídos apenas pela palavra aqui. Então, por exemplo, onde você trabalha? Trabalho aqui. Você não precisa necessariamente falar, eu trabalho numa empresa de tecnologia que fornece blá, blá, blá. Claro que isso vai vir com o tempo, óbvio. Mas eu acho que aqui a ideia é começar a usar a língua já a partir do primeiro dia. E essas respostas podem ser substituídas simplesmente com um ponto de localização, que é a palavra aqui. Fabrício, vamos lá. Eu quero aqui. Ich will hier. Eu quero trabalhar aqui. Ich will hier arbeiten. Então, aquela regra de colocar o trabalhar no final começa já a ficar cada vez mais no piloto automático, né? Então, em vez de falar eu quero trabalhar aqui, em alemão a gente fala eu quero aqui trabalhar. Eu quero aqui estudar. Eu quero aqui estudar. Ich will hier lernen. E se for negativo, eu não quero estudar aqui. Ich will hier nicht lernen. Ich will hier nicht lernen. Próxima palavra. Palavra porém, mas. Mas em alemão? Aber. Aber. Essa é uma palavra fundamental que vai nos ajudar a fazer muito mais combinações. Eu acho super interessante que às vezes pessoas aprendem, por exemplo, 1000 palavras, sabem falar dinossauro e dragão, por exemplo, em inglês, mas não conhecem a palavra porém, que é uma palavra que é diria que uma das pedras fundamentais de qualquer idioma. Vamos lá. Como que se diz eu quero, mas... Ich will, aber... Eu quero, mas você não quer. Ich will, aber du willst nicht. Eu quero trabalhar, mas você não quer. Ich will arbeiten,
aber du willst nicht. Ich will arbeiten, aber du willst nicht. Apenas com 10 palavras, né? Aber foi a 10ª palavra que nós aprendemos. Nós já podemos fazer mais de 150 frases em alemão. Vamos continuar, nós vamos aprender mais 5 palavras agora, e esse número de frases vai crescer exponencialmente. Uma palavra super importante, a palavra sim, em alemão. Ja, Então, como se diz sim? ja, Sim, eu quero. ja, ich will. Sim, eu quero trabalhar. Ja, ich will arbeiten. Sim, eu quero trabalhar aqui. Ja, ich will hier arbeiten. Sim, eu quero trabalhar aqui, mas eu não quero estudar aqui. Ja, ich will hier arbeiten, aber ich will hier nicht lernen. Excelente. Palavra por quê? Warum? Então, como se diz por quê? Por que não? Warum nicht? Por que você quer? Warum willst du? Por que você não quer? Warum willst du nicht? Por que você quer trabalhar? Warum willst du arbeiten? Por que você não quer trabalhar? Warum willst du nicht arbeiten? Excelente. Próxima palavra é resposta, né? Do porquê. Agora, o porquê de resposta, né? Because. Em alemão, Weil. o weil é uma palavra que tem uma pegadinha com o weil. O weil, o que ele faz? Ele pega aquela primeira regra que a gente aprendeu, que é o primeiro verbo na segunda posição e o segundo verbo no final. O weil é um pouco diferente. Aquele verbo que estaria na segunda posição vai lá para o final da frase. Vamos ver como isso funciona na prática e depois vamos fazer com que isso já fique também no piloto automático. Fabrício, como você diz por que eu quero? Weil ich will. E como é que fala por que eu quero trabalhar? Weil ich arbeiten will. Ou seja, esse will, né, que normalmente está na segunda posição, vai lá para o final. Então, a gente fala por que eu trabalhar quero? Por que eu estudar quero? Porque eu estudar não quero. Então, esse quero vai para o final da frase. Olha isso mais uma vez. Por que eu não quero? Weil ich will, ich nicht will. Porque eu não quero trabalhar? Weil ich arbeiten nicht will. Indo para frente agora, palavra quando? Wann? Wann. E uma possível resposta agora. Jetzt. Fabrício, quando? Wann? Quando e onde? Wann und wo? Quando você quer? Wann willst du? Quando você quer trabalhar? Wann willst du arbeiten? Eu quero trabalhar agora. Ich will jetzt arbeiten. Eu quero trabalhar aqui. Ich will hier arbeiten. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Lucas, uau, você estudou 20 línguas, como você memoriza todas essas palavras? Fabrício, quantas vezes você revisou a palavra trabalhar nesses últimos 20 minutos? Eu acho que esse é o segredo, na verdade. Ao fazer esse tipo de exercício, você está repetindo as palavras que você já aprendeu e colocando em prática o que você já aprendeu muitas vezes. Então, não é, eu vi a palavra trabalhar hoje, e aí eu vou rever essa palavra daqui uma semana e oxalá, tomara que eu ainda lembre dessa palavra daqui uma semana. Como eu disse anteriormente, né, acho que é muito importante não só entender as regras e não só entender como as palavras se escrevem ou como elas se pronunciam, mas também praticar para que isso fique no piloto automático. Vou fazer uma demonstração aqui rápida com o Fabrício de que tipo de conversação já é possível fazer apenas com 15 palavras. Fabrício, willst du arbeiten? Ich will nicht arbeiten, aber ich will lernen. Wo willst du lernen? Ich will hier lernen. Und du, wo willst du lernen? Ich will hier lernen. Okay. Aber willst du arbeiten? Ja, ich will arbeiten. Willst du arbeiten und lernen? Ja, ich will arbeiten und lernen. Und du, willst du arbeiten? Ich will nicht arbeiten. Aber warum willst du arbeiten? Ich will arbeiten, weil ich nicht lernen will. Então, claro, com 15 palavras não dá para discutir a guerra na Ucrânia, não dá para discutir a filosofia do Platão, do Nietzsche, mas é possível começar a dar os primeiros passos. Estamos ainda engatinhando em alemão, já dá para começar a ter os primeiros
30 segundos de conversa? Se a gente adicionar aqui mais 5 palavras, esses 30 segundos vão aumentar para 1 minuto. Aumentamos aqui, colocamos aqui mais 10 palavras, essa conversa já vai para 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A nossa proposta é continuar esse mesmo processo, né? Qual é a palavra que eu poderia aprender agora que aumentaria drasticamente o número de combinações que eu posso fazer em alemão? Depois de alcançar 300 palavras, isso já é o suficiente para começar, para ter conversas aí de 10, 15 minutos em alemão. Quando nós dissemos como começar a falar um idioma em apenas 21 dias, essa é a ideia. Então, por exemplo, em 21 dias, usando esse método, é completamente possível adquirir um vocabulário ativo de 300 palavras e, consequentemente, começar a falar o idioma. Volto a dizer que talvez a parte mais importante é realmente escolher as palavras que vão aumentar o número de combinações possíveis, né? Então, não é só adicionar palavras. Por exemplo, okay, aprendemos essas 15 palavras, palavra número 16 agora vai ser mesa. Não vai dar certo, porque com a palavra mesa, por exemplo, se a gente adicionasse a palavra mesa agora, nós não conseguiríamos usar a palavra mesa com nenhuma outra palavra que a gente aprendeu. Eu quero mesa, eu trabalho mesa. Não vai funcionar. Quando mesa, não rola. Não vai funcionar. Então, é extremamente importante escolher bem as palavras. Aqui vocês têm um overview. Vamos falar overview em português. Vocês têm uma visão geral. Uma visão geral das palavras, aliás, das frases que são possíveis de criar apenas com aquelas 15 palavras que a gente aprendeu. Então, realmente, muitas frases possíveis. Como o Bruce Lee uma vez disse, eu não tenho medo de alguém que aprende 10 mil golpes diferentes. Ou seja, aqui no nosso caso, né, aprendendo línguas, eu não tenho medo daquele que aprendeu 10 mil palavras. Eu tenho medo daquele que treina o mesmo golpe 10 mil vezes. No nosso caso, talvez, eu tenho medo daquele que treina as 300 palavras mais importantes 10 mil vezes, como nós estamos fazendo agora. Então, volto a repetir que é realmente muito importante fazer esse tipo de prática. Bom, nesses 10 anos, nós aprendemos que não é necessário esperar vários anos antes de começar a falar uma língua estrangeira. É possível começar a fazer isso já depois de 21 dias. Sim. E memorizar milhares de palavras e centenas de regras gramaticais não é a melhor abordagem no início. E porque a maioria das pessoas não conseguem aprender um novo idioma. Nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês têm. E, bom... É isso, galera. Por hoje. Muito obrigado. Não sei se a gente tá com... Legal. Podem parar de compartilhar a tela já? Tá. A gente tem umas perguntinhas aqui. Excelente. Mas, peraí, vocês vão parar de compartilhar a tela ou para a gente ficar vendo aqui? Pode ser. Você que sabe. Sim, é melhor, porque aí... Tá. Dá um stop share. É só clicar no... Foi. Agora foi. Pronto, então temos uma pergunta aqui. Pode vir aqui fazer, por favor? Participante aqui do auditório. Deixa eu falar teu nome e fazer a pergunta. Oi! Olá. Opa. Eu sou Dorian e, assim, a respeito de línguas que têm a escrita muito diferente, por exemplo, coreano, árabe, russo, hebraico, tem alguma adicional para essa parte da escrita, alguma dica adicional? Eu diria o seguinte, que depende do idioma. Então, por exemplo, eu não classificaria árabe, chinês, russo, grego e armênio, tudo como línguas que têm alfabetos diferentes. Claro, todas elas têm alfabetos diferentes, mas algumas línguas, como por exemplo o armênio, o grego, o russo, o alfabeto é diferente, mas ele é fonético o suficiente para você aprender o alfabeto logo de cara e, por exemplo, usar um método como esse. Já outros idiomas, como, por exemplo, tailandês, árabe, persa, chinês, que têm, de fato, alfabetos muito diferentes, muitas vezes que não são fonéticos, eu diria que é imprescindível aprender
muitas palavras antes. Então, por exemplo, quando eu aprendi tailandês, eu lembro que eu tentei aprender o alfabeto no começo e foi um desastre. Eu não conseguia de jeito nenhum aprender o alfabeto. E eu falei, bom, desisto, vou agora aprender palavras romanizadas, né? Então, por exemplo, sei lá, a palavra ir em tailandês é pai. Eu simplesmente escrevia P-A-I, pai. E depois de aprender por volta de 2.000 palavras, ao saber muitas palavras, eu entendi como sílabas são formadas em tailandês num nível subconsciente. Então, eu olhava para uma palavra, isso aqui é uma palavra que pode ser uma palavra tailandesa. Ou então, isso aqui não é palavra tailandesa. Esse tipo de sílaba não é tipo de sílaba tailandesa. E a partir do ponto que eu tinha essa noção, e muitas vezes eu diria que era uma habilidade subconsciente. Assim, eu olhava e falava, é como um computador que está tentando aprender a reconhecer, ao diferenciar cães e gatos. A partir do momento que eu consegui fazer essa separação, foi muito mais fácil aprender a ler, talvez como as crianças tailandesas, não? Elas primeiro aprendem a falar e logo, já sabendo muitas palavras, para elas é mais fácil aprender a reconhecer as sílabas do alfabeto tailandês. Sim, e tem como o árabe, por exemplo, ou o hebraico, né? Quando eu estava estudando hebraico, eu optei por estudar a versão romanizada. As palavras, tipo, eu sempre aprendia com o alfabeto, porque dá para ler, mas eles não escrevem as vogais, assim como o árabe. Então, é muito difícil você ler um texto, especialmente quando você está no começo, né? Você vai ler, tipo, lulh. O que é isso? É lalahá, loloho, luluhu? Não sei. Então, eu fiz sempre, né, junto ao alfabeto hebraico, com a romanização. E aí eu aprendi a palavra com o áudio ou com a romanização lendo, e aí depois, a partir de certo momento, eu já conseguia reconhecer que lalahá é lalechet, por exemplo, que é ir, ou coisas assim, mas são alfabetos, como o Lucas disse, né, que tem línguas que têm um alfabeto bem diferente. Mas se fosse o russo, eu diria, mete a cara, aprende o alfabeto russo, vai demorar 3 dias, 1 semana, mas você já consegue entrar só com o russo, não precisa de romanização. Grego também. E no caso do coreano, que é um alfabeto maravilhoso, eu diria que dá para tentar fazer esses dois processos ao mesmo tempo, né? Então, realmente aprender palavras novas, aprender muitas palavras, mas também estudar o alfabeto, porque é um alfabeto basicamente fonético. E o mais rápido possível já tentar usar apenas o sistema, o script coreano. Ok, obrigado. Obrigado aí pela resposta. O Matt Roser quer fazer um comentário. Por favor, Matt. Por favor. Oi, boa tarde, gente. Eu só queria realmente agradecer mesmo, porque isso me lembrou em relação aos meus processos de aprendizagem dos idiomas que eu sei, que eu estudo ainda. E a principal conclusão que eu chego disso é que o método que os senhores explicaram é a junção de vários métodos que tem disponível no mercado em uma única coisa só. E isso é fundamental, e isso também é coisas que são poucos professores de línguas que realmente falam abertamente para os alunos. Isso aí realmente foi uma abertura na minha mente aqui agora, pois quando eu estava de modo sozinho, eu pensava que eu estava sozinho, e ao ver a palestra dos senhores, eu vejo que eu não estou mais sozinho nisso, e eu realmente queria agradecer muito por esses esclarecimentos e pelo incentivo que foi dado. É basicamente isso que eu queria comentar, e muito obrigado mesmo, viu? Muitíssimo obrigado pelo comentário. Valeu, Matt. Muito mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui da Tereza. Esse aprendizado pode ser online? Claro, com certeza. Inclusive, a gente aprendeu turco estando, né? Eu estava na Espanha, o Lucas estava no Brasil, e aí o armênio a gente aprendeu estando na Turquia, né? Então, e era tudo online, era tudo usando sites, né, as listas e tudo mais, e criando essas estruturas, mas com certeza. Temos agora aqui uma pergunta da Ciane, aqui do auditório, por favor. Primeiramente... Pode sentar aqui onde eu estou, vai. Tirar uma selfie com a Ciane, peraí. Vai, tira. Foi. Fabrício, primeiramente dizer, um prazer te ver. Eu conheço muito bem sua voz, porque eu escuto muito podcast. Legal. Lá do Alura. Sim. E aí eu acho fenomenal, acho muito bacana.
me identifico bastante porque eu sou uma estudante, amo idiomas. E só para um adendo aqui sobre o que vocês mostraram. Achei muito interessante. O nosso cérebro, ele aprende por associações, né? Então, nada melhor, da maneira como vocês apresentaram, nada melhor do que, se eu vou aprender uma palavra, colocá-la em um contexto, né? Então, nada melhor do que você criar uma frase e dar um contexto, um significado para isso. Nosso cérebro, ele aprende muito mais rápido, assim, né? Sempre tendo um meaning, né? Um significado para isso. Então, achei muito bacana que vocês fizeram, que mostraram. Eu faço isso, mas de uma maneira natural, não sabia que eu poderia transformar assim, tipo um método, né, para passar para as pessoas. Outra coisa que eu faço eu gosto muito de ouvir primeiro. Então, por exemplo, quando eu fui aprender alemão, eu fui lá para a Universidade Federal do Ceará por uma palestra totalmente alemão, não entendia nada. E, assim, é um pouco frustrante no começo, mas isso me ajudou muito a acostumar o meu ouvido àquele novo som, aqueles novos fonemas. Basicamente, o que acontece com um bebê. O bebê, primeiro, ele ouve, ele não fala. Então, eu fiz aquela coisa de ouvir, e depois eu fui começando a falar e aprendendo justamente como vocês mostraram. Então, é só aí mais um adendo que vocês falaram. Parabéns pela apresentação e um prazer te ver. Fabrício, prazer também. Viguete, que massa. Obrigado. E não, isso que você falou faz muito sentido, né? De ouvir bastante. Tem muita gente que gosta, eu também gosto de ouvir bastante música, né? Você pega um estilo que você gosta, rap, rock, seja lá o que for, escuta a música na língua, né? Eu faço isso bastante. Agora eu estou escutando rock turco. Olha só. Também existem aplicativos para você ouvir rádios do mundo todo. Eu gosto muito de rádio holandês, alemão e por aí vai. E eu lembro que uma coisa bem interessante, quando eu comecei a aprender a ouvir rádio holandês e eu não sabia muito da língua, eu tinha dor de cabeça. O holandês, ele tem fonemas muito, como dizer, duro, não, muito, muito, né? E no começo era bem estranho para mim. E aí eu sentia muita dor de cabeça. Toda vez que eu tentava reproduzir o fonema, eu tossia muito, eu bebia muita água. Mas eu já consigo reproduzir sem tossir ou beber muita água. Depois que você aprende a falar de nada em holandês, você já está tranquilo. Ok, muito obrigada. Obrigado, né? Tem um comentário aqui do curso Quixote, tá dando parabéns aos palestrantes e à intérprete de francês. Foi uma delícia poder ouvir tantos idiomas ao mesmo tempo. Excelente. Très bien. Agora, uma pergunta aqui de um intérprete de Libras. Opa. Olá, bom dia. Eu sou o Vinícius, sou intérprete de Libras. Foi muito interessante quando você falou a respeito de um tipo de ordem que é usado no alemão, embora eu não fale, e que é muito parecido com a língua de sinais, por exemplo, o SOV, né, que é o sujeito, o objeto e depois o verbo. Porque o surdo, quando ele vê, né, a língua de sinais é visuoespacial, então vai do pressuposto de que ele está vendo a informação para depois dizer o que aconteceu, né? Então, por exemplo, Maria casa tem, e você, né, meio que linkou aí com o que você falou. Eu também, quando eu vou aprender idiomas, eu faço associação, embora eu não faça dessa maneira. Não são com as palavras mais comuns, e sim com palavras extremamente aleatórias. Por exemplo, eu penso, sei lá, no chão. Como é que eu falo chão em alemão? E eu falaria, o chão está comendo grama. Tipo assim, não tem muita... Né, quando a gente vai olhar numa parte mais pragmática, não tem muito sentido, assim, semanticamente, mas para mim faz sentido porque eu vou aprendendo palavras aleatórias, usando exemplos de frases, né, aleatórias também, e aí à medida que o tempo passa, que eu vou praticando e aprendendo cada vez mais vocabulário, para mim funciona, né? Por isso que eu já estou na quinta, falando e estou aprendendo minha sexta língua, que também é outra língua de sinais lá dos Estados Unidos. E, assim, parabéns pelas pontuações, foi muito bom, assim, estar aqui com vocês. Tem uma curiosidade sobre Libras. Você disse que... Volta não pode não. Tem uma curiosidade. Você disse que o verbo vai para o final. Isso. E o Fabrício, agora estamos estudando turco, e o turco, ele também tem, igual ao alemão, essa estrutura de sujeito, objeto e verbo. Uhum. Porém, em turco não existe a palavra que. Então, por exemplo, eu quero mostrar para o Fabrício o livro que você comprou.
Perfeito. E por causa disso, a ordem fraseológica é completamente diferente. Muitas vezes, todos esses verbos vão lá para o final. E a ordem da frase é completamente... Tudo ao contrário. É tudo ao contrário, Basicamente. Libras é assim também? Sim, da mesma forma, porque, por exemplo, né, você coloca isso, mas eu imagino que você parte do pressuposto da sua primeira língua de conforto. E aí tem classes de palavras que tem línguas que tem, outras não. Na língua de sinais, por exemplo, não existe artigo. Mas não é uma língua menor. Na verdade, a Libras não precisa do artigo. Por exemplo, Maria, a gente já sabe que é uma mulher, que é feminino. Então, não é necessário marcar com o artigo. Por exemplo, Maria está na casa dela. Maria, casa dela, vida. Tá. Então, assim, o na não foi preciso ser colocado. Então, da mesma forma, o turco, né, quando você vai estudar, embora você, né, na sua língua faça sentido ter aquele, sei lá, preposição ou enfim, na língua deles não é necessário, né? E eu sempre coloco esse patamar porque às vezes dá a impressão de que uma língua é melhor ou mais completa do que outra, mas eu acho que uma coisa que eu comparo muito é que a língua é tipo a água e a cultura, né, o povo que fala é igual a um recipiente, que se adapta à forma do recipiente. Então, eu acho que não tem uma língua melhor que a outra, né? E a gente não está debatendo sobre isso, mas cada língua tem sua estrutura, né? Algumas têm artigo, outras não têm, outras, enfim. E eu acho que eu respondi essa pergunta, fiquei, ou piorou. Sim. Ok. Ok, obrigado. Quer fazer a pergunta? Sempre aprendendo coisa nova. Inclusive, vida em Libras, você sabe, é como se fosse presente também. É porque não dá para eles ouvirem, tem que ficar mais perto. Você quer fazer um comentário aqui? Quer fazer mais um comentário aqui? Pode falar. Não, é só para complementar, porque no caso o vida que ele fez, aí tem também os enquadros de presença, né? Então, quando ela está, aí justamente a vida, porque é presente, né? Na escola, por exemplo, faltou, tá presente e tudo mais. Então, é bem legal, assim. Não, mas se você comentou, bom, agora eu não tenho como não perguntar. Outra coisa super interessante do turco por exemplo, se eu vi alguma coisa, é um tipo de passado. Por exemplo, Fabrício comprou uma casa. Sim. Se eu vi que ele comprou, eu vi lá ele dando dinheiro, é um tipo de passado. Se eu não vi, ele, por exemplo, ele me contou, Lucas, eu comprei uma casa. Aí eu tenho que usar um outro tipo de passado. E eu nunca vi isso em nenhuma outra língua. Eu tenho curiosidade de saber se talvez em línguas de sinais isso existe. Essa diferenciação de quando eu vi e quando eu não vi. Você está me escutando bem, né? Então, Sim, a língua de sinais, ela é visoespacial. Então, as informações que você precisa para falar sobre passado, futuro, presente, numa nuance, né? Enfim, você pode fazer, por exemplo, eu moro nessa casa. Eu morava nessa casa. Tipo, eu só fiz isso com a minha coluna e já dei a informação que foi passado. Tipo, a casa, eu vou morar na casa. Tipo, a minha coluna, ela vai dar informação, né? Se é passado, se é futuro. De forma bem sutil e que não tem nenhum prejuízo linguístico, assim. A informação foi passada só com o seu corpo. Por isso que as expressões faciais, corporais, né, embora a gente não perceba, né, a prosódia da voz, né, quando se fala na língua oral, mas o corpo ele acaba sendo essa prosódia, né, sendo essa nuance de movimento e tal. Muito bom. Muito legal. Parece que vocês estão aprendendo bastante aqui, né, Fabrício e Lucas? Sempre querendo aprender mais. Sempre querendo aprender mais. Tem mais alguma pergunta aqui do Zoom? Não sei se o pessoal aqui do Zoom quer fazer alguma pergunta. Não escreveram mais. E aqui na plateia... o canal do YouTube aqui no chat, por o canal do favor. YouTube? Sim. Coloca aí o canal. É o Language Boost, não é? Exatamente. Language. Faz alguma pergunta aqui, pessoal? E o site também é www.languageboost. A gente tem só mais uma pergunta e aí terminamos. Olá. Tudo bom? Então, uma colega ali falou sobre a questão de ouvir primeiro e depois falar. Tem algumas teorias de ensino de línguas, né, que priorizam a questão do listening primeiro, a questão do input, né, receber input e depois fala. O que vocês acham dessa teoria? Porque a percepção que eu tive é que vocês defendem o contrário, né, que você deve falar logo no início. Eu concordo com vocês plenamente, mas muitas teorias hoje já falam de que você tem que primeiro adquirir o input e depois você produz a língua. O que vocês acham dessas teorias? Eu acho que é fundamental ter uma boa noção de como as sílabas são formadas no idioma. Eu lembro que quando eu estava aprendendo tailandês,
eu achava muito difícil memorizar palavras novas, porque o meu cérebro, ao ouvir essas sílabas tailandesas, ele registrava isso como, isso é um erro. Os dados estão danificados, por favor, deletar, remover. Então, eu acredito que é fundamental entender como as sílabas são formadas, porque muitas vezes apenas conhecer os fonemas individuais não é o suficiente. Então, por exemplo, em tailandês, nós temos o fonema nga, como em inglês, né? Como nga de singer. Mas esse nga, muitas vezes, vem no começo da sílaba. Então, nga, ngo, ngan. E eu não estava acostumado com isso. Então, ao ouvir, o meu cérebro falar, essa informação que você acabou de captar provavelmente está corrompida, por favor, deletar. Então, eu acho sim que é importante ouvir no começo para aprender a separar essas sílabas, mas acho que eu acho que esse é o objetivo principal, e não, por exemplo, eu vou assistir 10.000 horas de anime e depois de 10.000 horas eu vou desligar a televisão e vou começar a falar japonês fluente. Eu acho que não funciona dessa maneira. É como você vai para no meio da Sibéria, te tranco numa casa com rádio AM só. Você vai ouvir russo por, sei lá, 1 ano, ficar ouvindo russo, só ouvindo. 24 horas por 360 dias. E sem o contexto, né? Porque se você tem a televisão, você tem o contexto. Tipo, o cara faz aqui, veja, dá para você pegar alguma coisa da informação visual, como o nosso amigo aí das Libras. Mas se você vai a um rádio AM, que é só escutar, você vai entender como os sons funcionam, mas você não vai aprender a falar, né? Então, eu acho justo você fazer as duas coisas. Se você puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, excelente. Vai ouvindo música, aprende as sílabas, né? Como o Lucas falou, e o som das sílabas. Se você quiser assistir uma série, um seriado, alguma coisa assim, na língua, com legenda, bacana, sim. Mas para você criar o output, você precisa fazer output. Então, só ter o input 100% não é o bastante. Eu gostaria só de adicionar mais um último centavo. Eu acho que um outro motivo, um outro bom motivo para falar quando você começa a falar logo no começo, você tem muitas frustrações. Como que fala isso? Como que fala aquilo? E depois, quando você passa a ouvir, o seu cérebro está mais apto a reconhecer, a procurar aquela informação que estava faltando quando você tentou falar. Então, por exemplo, eu percebo isso aqui na Turquia, é nítido isso. Eu estou conversando com alguém e aí, como que fala revolução? Não sei como fala revolução. Aí eu tento falar alguma outra palavra que é parecida com revolução, continuo a conversa. Aí depois eu escuto alguém falando turco e a palavra revolução vem. Nossa, que coincidência, a palavra revolução veio. Eu acabei de aprender essa palavra e alguém usou essa palavra comigo. Na verdade, o que aconteceu muitas outras pessoas já tinham usado essa palavra, eu já tinha aquele listening, o meu cérebro não estava captando aquela palavra, porque aquela palavra não existia. A partir do momento que eu joguei um holofote naquela palavra, ao ter um novo listening, a nova oportunidade de ouvir a palavra, o turco de outras pessoas, aquela palavra vai aparecer. Igual, sei lá, você compra um carro vermelho, você sai na rua, todo mundo agora tem carro vermelho. Tá. Eu tenho só mais uma pergunta que eu esqueci de fazer. Essa ordem das palavras que vocês sugeriram, eu, você, ir, trabalho, aprendo, vocês usam essa mesma ordem para todas as línguas ou muda a ordem? Eu acho que fica parecendo que vai ser a mesma ordem em qualquer língua, ou não? Excelente pergunta, e dá para usar a mesma ordem para todas as línguas, mas também dá para adaptar. Por exemplo, tem línguas que acho que o principal é o verbo to have, né? O verbo ter. Tem línguas que isso dá para você aprender mais adiantado, como em inglês, como em italiano, em francês, enfim, porque funciona igual em português, a gente sabe como funciona. Mas dando um exemplo do russo ou do turco, a estrutura de eu tenho um carro é completamente diferente, né? Então, em russo, você diz, junto a mim, um carro existe. E em turco, você diz... Em cima de mim? Ou... você diz carro eu, né? Tipo, carro meu
existe. Não existe, né? Alguma coisa assim. Então, é uma estrutura bem complicada, bem complexa, que, tipo, eu jogaria um pouquinho mais para frente, né? Deixaria o cérebro mais tranquilo no começo, quando você já começa a falar, aí depois você olha o to have, o verbo ter. Nós temos essa lista em 30 línguas, e o básico é muito parecido, porque basicamente o que nós... não é uma lista de palavras, na verdade é uma lista de conceitos. Então, por exemplo, depois de amanhã, são 4 palavras, né, em português, mas na verdade é um único conceito. Por exemplo, em alemão, übermorgen, é uma única palavra. Então, nessa lista de conceitos, os conceitos são universais, e sim, existem algumas pequenas mudanças. Por exemplo, o grego, o búlgaro, o romeno, eles não têm os verbos no infinitivo. Então, esse truque que a gente usa com o verbo querer não funciona nessas línguas, porque eles dizem, eu quero que eu trabalho, você quer que você trabalhe, ele quer que ele trabalhe. Isso seria eu quero trabalhar. Isso seria eu quero trabalhar, exatamente. Então, para essas línguas, a gente joga o verbo querer um pouco mais, um pouco para depois. O pessoal está querendo essa lista aí. É nos canais de vocês? É onde que pega? Languageboost.biz. Pronto, está aqui, pessoal. Languageboost.biz, B-I-Z. Então, Fabrício e Lucas, muito obrigado pela palestra. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Foi um prazer participar. Sempre um prazer. Valeu.